Olá, bom dia Bom a dia, todos. bom dia. Bom dia, Vamos nós do começar a nossa futuro. aula. Eu espero que vocês Bom estejam dia, nós do bem. futuro. O bom Uma dia, eu do boa tarde para futuro. a Bom gente do dia. futuro. Olha, Uma boa gente. tarde para a Bom dia, gente. professora! Isaac, Boa obrigada. tarde, Nossa, bom gente. dia, boa Hoje, noite para a gente do futuro. olha, hoje vocês resolveram me receber bem. Vocês estão, estou aqui recebendo lá no chat. Pro, eu gosto da sua aula. Pro, eu gosto da sua voz. Olha, beijos para você. Eu Vou juro, falar igual a Simone cada falou. um tem uma coisa boa. Você e a Verdade. Pro Kelly explicam muito bem e tem uma voz muito boa. Ah, O professor obrigada. Cadu, todo mundo tem uma voz boa, mas o professor Cadu, ele é mais engraçado e mais dinâmico. A professora Cada um é de o seu português, jeitinho, né? ela é dinâmica, mas não tanto, mas a voz dela também é boa. Que Ou legal, seja, gente. todo mundo tem voz boa. Ai, gente, que bom, Mas a viu? sua Bom e que a da Pro vocês. Kelly são muito boas. Gente, isso é muito bom que vocês gostam e têm essa interação com os professores de vocês. Vocês sabem que até essa característica colabora com o aprendizado. Quando você tem um bloqueio com o professor, ou quando você tem um medo, quando você tem um receio, isso te bloqueia até para aprender. Então, é importante que a gente tenha essa interação, essa amizade, isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Deixando claro aquilo que a gente sempre combina, as mãozinhas, está funcionando muito legal com os 2 sextos anos, né? Que cada vez que a Pro explica um trecho, eu volto lá, olho se vocês têm alguma mãozinha levantada, e assim tá valendo muito a pena, porque aí eu entendo que vocês estão compreendendo, o que vocês não estão compreendendo, eu consigo voltar. Tudo bem, gente? Então vamos lá, ó. Na aula passada, nós paramos nesse trechinho aqui, ó. Então, a Pro vai dar aquela pincelada básica para nós lembrarmos de tudo e vou chegar até onde nós chegamos juntos. Nós chegamos até Ainda bem que você vai explicar de novo, porque na aula passada eu esqueci até de falar. Mas eu tive um pouco de dúvida nisso, ainda bem que você vai explicar então de você novo. aproveite, ó. Aproveite que eu vou chegar até o organismo, foi onde nós paramos, mas a Pro vai dar aquela pincelada. Então, ó, prestando atenção, ok? Então vamos lá, gente. Nós vimos que tudo começa de um simples átomo, né? Então o átomo ele forma tanto a matéria viva quanto a matéria não viva. Então, eu falei para vocês, gente, que todos os elementos da tabela periódica são formados, são átomos, na verdade, né? E o agrupamento de átomos forma molécula. Até dei um exemplo para vocês da molécula de água. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Este agrupamento de átomos forma uma molécula, certo? Depois, pessoal, um agrupamento de moléculas forma a primeira estrutura celular, a estrutura interna da célula. Então, todas as organelas, todas as estruturas que formam a célula, elas são formadas pelo agrupamento de moléculas. Vocês podem perceber que é tudo se agrupando até chegar em um organismo. Então, eu agrupo o átomo, formo a molécula. Eu agrupo as moléculas, eu formo a organela. E quando agrupam-se as moléculas, as organelas formam a célula. Eu falei assim para vocês, gente, a partir da célula já pode dizer que existe? A partir da célula já pode dizer que existe o quê? Vida. Comunidade, vida. Muito bem. Então, assim, gente, a partir da célula já pode-se dizer que existe vida. Por quê? Porque existem seres que são unicelulares, como as bactérias, alguns protozoários. Então, eu posso dizer que a partir do momento que eu tenho uma célula, eu já tenho vida, eu já tenho estrutura para vida, certo? Que nós somos multicelulares, né? Uma célula não é a nossa vida, mas já pode se classificar como uma célula tem vida. Depois, gente, o agrupamento de células forma o tecido. Aí eu comentei assim com vocês, gente, as células do tecido têm que ser o quê? O que as células do tecido têm que ser? É pra gente responder? Semelhantes. Muito bem, é que eu queria ver se vocês lembravam desses 2 itens importantes. Então, assim, gente, o agrupamento de células semelhantes entre si, elas formam o tecido. Eu não posso pegar um tecido muscular, um tecido nervoso, um tecido Eu lembro que epitelial. você deu o exemplo do estômago, do coração. Isso, esse órgão, a prova de chegar lá agora. Então, assim, gente, um agrupamento de tecidos tem que ser formado por um agrupamento de células semelhantes, certo?
Depois de um agrupamento de tecidos, a gente forma um órgão, que foi o que a colega acabou de falar, do coração, do estômago e tudo mais. Gente, aí sim, o agrupamento de tecidos para formar o órgão tem que ser tecidos diferentes, tecidos importantes para a execução das funções do órgão. Então, por exemplo, eu tenho lá o coração. Se o coração tem que bombear, ele tem que ter tecido muscular. Se o coração ele está irrigado por sangue, ele tem que ter tecido sanguíneo. Se o meu coração está envolvido por uma pele, ele tem que ter tecido epitelial. Então, assim, na verdade, os tecidos que preenchem os órgãos são tecidos importantes para a execução das funções. Então, o agrupamento de tecidos forma o órgão. E o agrupamento de órgãos forma o sistema. Então, pense assim. Eu tenho um sistema digestório, eu tenho um sistema circulatório. Então, vamos pegar um exemplo de sistema. O sistema digestório, por exemplo. Eu tenho o órgão boca, o órgão faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Todos estes órgãos formam um sistema. Qual sistema? Sistema digestório. Então, eu tenho o coração, tenho as artérias, tenho as veias, tenho os pulmões. Um agrupamento destes órgãos forma um sistema cardiovascular. Então, é o agrupamento de órgãos que dá origem ao sistema. E aí, o agrupamento de sistemas forma o ser vivo ou o organismo. Então, olha aqui, olha para esse bichinho, para essa raposinha aqui, ó. Ela tem sistema nervoso, ela tem sistema digestório, ela tem sistema respiratório, ela tem sistema cardiovascular, ela tem sistema excretor, ela tem sistema reprodutor. O agrupamento de sistemas forma o organismo. Nós tínhamos chegado até aqui. Agora, nós vamos começar a falar destes seres vivos na natureza, no ecossistema, ok? Então, vamos entender estes conceitos. Até aqui, tudo bem? Ok? Sim, no caso, eu só tava fiquei com o pé atrás na questão da unicelular, assim. Tipo, não entendi Então, mas direito. isso aí é assim, ó, deixa eu te explicar. Nós vamos estudar melhor sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte, a bactéria, por exemplo, ela é uma célula só. Por isso que se fala que a partir de uma célula tem vida, porque a bactéria, pensa uma célula, ela é uma célula. Ah, tá. Então, tipo, com uma célula só você já consegue ter vida. Ah, tá, entendi. É, porque a bactéria, ela não tem mais de uma célula, ela é uma célula que tem vida, entendeu? Por isso que se classifica que a partir da célula já tem vida, entendeu? Entendi. Então, tá bom. Pessoal, aí olha aqui, gente, a partir do momento que eu tenho, agora todo mundo a foco, prestando atenção na pro, porque a gente está começando a matéria nova, a continuação, ok? Então, olha aqui, pessoal, a partir do momento que eu pego seres vivos idênticos, não vamos falar idênticos, vamos falar semelhantes entre si, eu formo uma população. Então, eu posso dizer que nós aqui, ó, nós estamos numa sala, né? Por mais que seja online, nós estamos todos numa sala. Então, assim, eu posso dizer que nós todos aqui, nós formamos uma população. Aí você fala assim, não, Pro, mas olha, você tem o cabelo enrolado, eu tenho o cabelo liso, a colega é branca, o outro é moreno, o outro é japonês. Não tem problema. Nós somos todos da mesma espécie. Nós não estamos falando de características físicas. Nós não estamos falando de algumas diferenças de cabelo, de pele, de nada. Nós estamos falando Até minha mãe, que é gêmea, diferente da minha então, tia. isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, pessoal, nós estamos falando de espécie. Nós somos todos da mesma espécie. Então, a partir do momento que eu falo que seres da mesma espécie agrupados formam uma população, eu posso dizer que aí na sua casa, se você está, por exemplo, com seus avós, com seus responsáveis, com seus pais, seja com quem for, a partir do momento que você se agrupa e vocês são todos da mesma espécie, vocês aí são uma população. Aqui em casa, sou uma população. Tudo bem até aqui, gente? Vocês entenderam que população é um agrupamento de seres vivos da mesma espécie? Tudo Sim. bem? Então, Aí, plantas também são quando sim, tem várias plantas, mesmo não sendo da mesma, não sejam todos cactos, não sejam todos girassóis, elas continuam sendo uma população? então elas continuam sendo uma população, porque elas são da mesma espécie, certo? Elas continuam sendo uma população. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, olha lá.
Então, eu separei, olha, a população, nós temos que tomar cuidado assim, ó, existem vários grupos de plantas, como existem vários grupos de animais. Então, eu não posso falar que todos os mamíferos são da mesma espécie, ó, são população. Porque a girafa, por exemplo, a girafa é uma população. Se tiver elefante aqui, já não é uma população, já é uma comunidade. Então, tem que ser seres da mesma tá. espécie. Então, os seres humanos, eles são todos uma população independente. Aí os seres vivos, plantas, animais, só a girafa são uma população. Já o elefante, junto com a girafa, não são uma população. Isso, já é o que a gente vai falar agora. Entendi. Entendeu? Então, assim, independente de ser animal ou ser vegetal, eles possuem espécies diferentes. A partir do momento que mudou espécie, é comunidade. Agora eu entendi sua pergunta. Então, eu tenho aqui, ó, é que vocês não vão estudar isso agora, mas aqui eu tenho uma espécie de angiospermas, que são as plantas. Eu tenho espécies de briófitas. Então, até nas plantas eu formo uma comunidade. Só é população vegetais da mesma espécie. Deu para entender? Tem que ser da mesma espécie. Não sendo da mesma espécie, só um minutinho que a Pro tá vendo as mãozinhas Agora eu levantadas. entendi. Tem que ser da mesma espécie. Então, por exemplo, eu sou mamífero, né? Nós somos mamíferos. Mas se eu tiver com um elefante numa floresta, é comunidade, não é mais população. População tem que ser seres da mesma espécie. Aí na Certo? questão das plantas, então, tipo, dando exemplo dos vegetais. O tomate todos os tomates são uma comunidade, as alfaces são uma outras. população. São uma população. Isso. E os tomates é estranho, mas os É isso tomates mesmo. são uma população e as alfaces são outra. Isso mesmo. Eles sendo todos Vegetais, vegetais, eles não são da mesma da população. mesma espécie. Da mesma Entendi espécie, isso agora. mesmo. Entendeu? Ótimo. Ana Lídia, pode falar? Então, se eu falar assim, vamos supor, aquela espécie de alface, vamos dizer, família, vai estar errado? Tá. Sabe por quê, Ana Lídia? No ano que vem, vocês vão aprender a classificar. Então, tem que ser assim, espécie. Depois, a espécie, para chegar em família, é um agrupamento de outras classificações. Então, está errado. O que vocês têm que saber hoje é que se eles são semelhantes entre si, eles são da mesma espécie. É isso que vocês têm que saber hoje. Mas está errado falar da mesma família, ok? O Isa, pode falar. Eu queria saber como é que se chama o nome desse sistema, né, que você está apresentando para a gente. Ah, são os níveis de organização dos seres vivos. Níveis de organização. Obrigada. Nada. Ana Lídia, Isabela, baixa a mão, por favor. Baixem as mãozinhas. Então, olha lá, pessoal, vamos continuar? Então, aqui eu posso dizer, olha aqui, que aqui nós temos uma população que é um conjunto de seres vivos semelhantes entre si. A partir do momento que eu tenho outros seres de espécies diferentes, eu já falo que aqui eu tenho uma comunidade. O que é comunidade, pessoal? É um conjunto de seres de espécies diferentes ou um conjunto de populações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de populações de girafas, eu tenho aqui um conjunto de populações de zebras, eu tenho aqui um conjunto de populações de veados. Então, eu tenho vários conjuntos de populações. Os conjuntos de populações é chamado de comunidade. Agora, prestem atenção no exemplo que eu vou dar. Aí eu falo assim, ó, gente, aí na casa de vocês são uma população, ok? Aí você fala, sim, Pro. Aí a Ana Lídia fala assim, não, Pro, porque eu tenho um cachorro. Eu falo, realmente, não é mais população, já é comunidade. Aí o outro colega fala, ah, Pro, eu tenho peixinhos no aquário. Verdade, então já é uma comunidade. Ah, eu tenho uma planta. Então, eu tenho plantinhas em casa, isso mesmo. Eu também tenho, eu tenho um cacto e um pé de cebola que brotou do nada. Isso mesmo. Aí a outra fala assim, não, eu não tenho animal nenhum. Aí eu falo assim, ó, então olha para o chão. No chão você viu formigas? Já é uma comunidade. Na sua cabeça tem piolho? Já é uma comunidade. Nossa. Tem caça de liga?
Então, olha só, tem traça de livro nos seus livros aí, andando pela parede? Então, já é uma comunidade. Graças a Deus aqui não. Você, Porque, olha, se elas viessem mexer nos meus livros, eu você ia matar abre, elas deixa até a eu só morte. concluir. Você abre seu armário e sai uma barata, já é comunidade. Então, é difícil você falar assim, ó, aqui é uma população. Gente, é difícil. Ó, eu estou falando com vocês e estou vendo andar aqui na minha parede uma formiguinha bem pequenininha. É difícil, nós somos uma comunidade. Você coloca, olha lá, observa as frutas na fruteira e você vê aquelas mosquinhas da fruta, sabe aquelas drosófilas, aquelas mosquinhas? Já é uma comunidade. Aí você vai tomar banho, tem sempre aquela mosquinha que gosta de ficar dentro do box. Já é uma comunidade, gente. Eu vou tomar banho, tá cheio de mosquito, impressionante. Então, o que eu quero dizer a vocês? Que geralmente, olha lá, Gustavo, eu tenho uma larva, já é uma comunidade. Então, assim, pessoal, a partir do momento que existem seres de espécies diferentes, já é uma comunidade. Aí, vamos pensar agora, nós estamos falando no ponto de vista macroscópico, eu estou vendo. Agora, vamos pensar no ponto de vista microscópico? Nesse momento, pessoal, eu tenho várias bactérias andando pelo meu cabelo, pela minha pele, na minha flora intestinal. Eu tenho um monte de bichinhos no meu corpo. Eu tenho ácaros nas cortinas que eu não consigo ver. O que eu quero dizer? No ponto de vista macroscópico, é o que eu posso ver. E mesmo assim, se eu engatinhar aqui pela casa, eu acho várias formiguinhas. Né? Então é isso, gente. Geralmente, nós estamos sempre numa comunidade. É difícil falar assim, ó, nós estamos sozinhos. A nossa espécie, na minha casa, é sozinha, é difícil, né? Mesmo muito você, difícil. literalmente, tipo, estando sozinho, tipo, você tá no meio do nada, você, mesmo assim, porque no chão tem formiga, no chão tem barata, no chão tem bactéria, tem árvore, Isso. tem muita tem aquela graminha que diversidade. nasce no meio das pedras. Tem em todo lugar. Isso mesmo, Isaac, nós temos bactéria em todo lugar. Só que assim, se é para falar no ponto de vista macroscópico, é o que nós conseguimos ver. Ponto de vista microscópico, aí já era verme e bactéria e tanta coisa. É melhor nem comentar, que senão a gente não vai tocar mais em mais nada. E se vocês sabem que se a gente enxergasse o ponto de vista microscópico, a gente não precisava ter medo do Covid, né? Porque a gente veria, correria, fugiria, né? Pois é, nossa. Então, mas tem coisas que a gente dengue, não vê. E se fosse igual a dengue, o bom da dengue é que você consegue enxergar e você vai e sai. É um mosquito, isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Comunidade, até aqui tudo bem, né? Tranquilo? Agora nós vamos para o agrupamento de comunidades. Vou até mostrar para vocês onde nós estamos aqui, ó. Então, nós já agrupamos vários seres de espécies semelhantes e formamos uma população. E aqui nós já agrupamos seres da mesma espécie, que formam a população, e seres de espécies diferentes, que formam a comunidade. Certo, gente? Tudo bem? Agora nós vamos ver o que é ecossistema. Pessoal, sabe o que é ecossistema? Ecossistema é o seguinte, é quando tem o agrupamento de fatores vivos e fatores não vivos. Então, como assim, Pro? Assim, gente, olha. Quando eu falo, presta bastante atenção nessa definição que eu vou ensinar para vocês. Ó, é uma regrinha que nós vamos usar muito. Todas as vezes que eu falar assim, ó, todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Ó, não possuem vida. Pro, cadê a afirmação? Olha aqui, ó, gente. Olha a afirmação aqui, ó. Bio quer dizer vida. E todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Não possuem vida. Não existe. Então, olha só para matar uma curiosidade, não tem nada a ver com o assunto, mas só para vocês entenderem. Antigamente, vocês sabiam que o nome de vocês, nome aluno, vamos dizer assim, o nome que a gente usa, aluno, olha o A antes da afirmação. Sabe o que quer dizer aluno? Não. Ser sem luz. Então, olha porque lá, a gente gente. ainda não sabe. Isso, porque antigamente acreditava-se que o aluno, ele vinha sem nenhum aprendizado. E que o professor, que dava a luz do conhecimento,
à luz do aprendizado. Hoje não se aceita mais isso. Hoje diz o seguinte, que vocês vêm sim com aprendizados, né, com características, com algumas informações, e a gente só troca informações. O professor media, o professor ajuda, ele aperfeiçoa, mas nós não somos os melhores que leva a luz para os alunos. Porém, eu só trouxe esse nome para vocês entenderem, ó, não possui luz. Já o professor, ele não tem o A, tem o P. Então, assim, isso usa em tudo, viu, gente? Todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, numa característica, numa classificação, quer dizer não. Então, olha aqui, por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos assim, ó. Nós temos os fatores bióticos, todas as vezes que eu falar fatores bióticos, eu quero dizer que possuem vida. Ué, Pro, e quem são? Todos os seres vivos. Todo ser vivo, animais e vegetais. Certo? Qualquer ser que possui vida, ele pode ser chamado de ser biótico. Aí, quando que nós falamos de fatores abióticos? Os fatores abióticos, eles também podem ser chamados de fatores ambientais. O que quer dizer isso? Não possuem vida. Quem são eles? Exemplo. Vou colocar só assim, exemplos. Água, ar, luz, temperatura, pressão, salinidade, rochas. Tudo isso não possui vida, mas faz parte do nosso ambiente. Então, quando a gente fala assim que os fatores são abióticos, eu quero dizer que não tem vida, mas ele é importante. Ar, água, luz, temperatura, pressão. Ele é importante. E o que é o ecossistema, pessoal? O ecossistema é um agrupamento de fatores bióticos mais abióticos. Então, você pode colocar várias definições. Mas se eu falar que o ecossistema é um agrupamento de seres bióticos mais abióticos, está correto. Se eu falar que o ecossistema é um conjunto de comunidades, porque eu estou vendo várias populações aqui. Por exemplo, eu tenho populações de peixes, eu tenho populações de tartarugas, eu tenho populações de corais, eu tenho populações de anêmonas do mar, eu tenho populações de águas vivas, eu tenho várias populações aqui que formam uma comunidade. Então, um conjunto de comunidades, juntamente com os fatores abióticos, é chamado de ecossistema. Então, por exemplo, eu vou perguntar, Isa, libera o áudio para eu falar com você, Isa Rocha. Libera aí. Me fala uma coisa. Isso, Isa, me fala uma coisa. Você tem áudio, Isa? Tem. Sim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí na sua casa tem ar? Tem. Tem água? Tem. Tem luz? Tem. Tem temperatura? Tem. Tem pressão atmosférica cercando vocês? Tem. Então, a sua casa é um ecossistema? Pode-se dizer que sim. Sim, é um ecossistema. Porque se tem formiguinha, se tem piolho, ó, não sei, né? Tô falando só. Se Não, tem graças a Deus. barata, se tem peixinho, se tem cachorro, se tem gato, se tem planta, se tem uma traça de livro com os fatores ambientais, a casa de cada um de vocês é um ecossistema. Obrigada, Isa. Isso que eu quero que vocês entendam a minha casa, é um ecossistema. Eu tô vendo uma formiguinha andando na parede. Traça de livro aqui é terrível. Eu espero que não tenha barata, que eu tenho pavor. Aí eu tenho meus peixinhos, eu tenho minha calopsita, eu tenho aqui a minha família, e eu tenho ar, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho temperatura, eu vivo num ecossistema. Vocês entenderam, pessoal? Vocês conseguiram entender o que é um ecossistema? Sim? O Elô, Eu pode só tenho, falar. no caso, acho que eu tenho 3 dúvidas, eu não consegui contar direito. A primeira coisa é sobre a população. Não é bem o que é a população, mas sabe quando, tipo, o governo, sei lá, fala, tipo, a nossa população, ele tá falando, tipo, no sentido de só os seres humanos, tipo, porque eu não consegui entender. Porque eu parei pra pensar assim, se a gente for parar pra pensar, a gente não é uma população, porque dentro da gente vive bactérias,
vive piolhos, É isso vive mesmo. várias coisas. Então, tá certo esse termo de usar a Na palavra verdade, é que população? eles usam um termo geográfico, né? Não é biológico. Então, quando eles falam população, eles estão se relacionando apenas ao ser humano. Uhum. Agora, se eles tivessem que falar assim, o nosso ecossistema, eles estavam focando em algo muito ecológico, eles pegam mais o termo geográfico, de estatística. Mas o termo correto, Heloísa, se eles fossem falar, seria no nosso ecossistema. Mas como eles querem focar no ser humano, eles falam população, ignorando Ah, tá. tudo que tem em volta, tá bom? Falando no ecossistema, a gente falou sobre o que começa com A é os seres que não possuem vida. E os Isso. que começam com Qualquer outra que não letra. tem com qualquer outra letra, eles possuem vida. Aí você deu o exemplo dos ambientais, que é o abiótico, sei lá como fala, e o Isso. ambientais bem ali. Então, o ambiente, então ele não faz parte do ecossistema? Tipo, Na verdade, o ambiente, ele é a parte física, ele faz parte do ecossistema. É o ambiente que forma o ecossistema. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que é o agrupamento de biótico é biótico. Não existe ecossistema sem ar, sem água, sem luz. Por mais que ele não tenha vida, mas ele é a casa. Ele é a estrutura para que os seres vivos possam viver lá. Ele faz parte, tá. entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, gente, é isso. Então, agora sim, muitas vezes se pergunta, por exemplo, a prova pergunta assim na prova, dê um exemplo de ecossistema. Aí você coloca assim, Pantanal, Amazônia. Nossa, correto, certinho. Mas o que eu quero que vocês entendam, não precisa ir tão longe. O meu Você aquário pode aqui, colocar planta, você pode colocar um animal, porque não faz parte do planta não, ecossistema. não. Quando fala de ecossistema, não. Você tem que falar assim, quer ver? Segura aí um minutinho. Você não pode pôr planta, porque aí você está focando em população. Eu ia É comentar assim, verdade. por exemplo, uma poça d'água. Se eu estiver falando no ponto de vista macro e micro, na poça d'água tem ar, tem água, tem luz. Na poça d'água eu tenho verme, eu tenho bichinhos microscópicos, bactérias, eu tenho protozoários, eu já tenho um ecossistema. Agora vamos falar no ponto de vista macroscópico, eu consigo ver o meu aquário aqui. Eu tenho algas, eu tenho vegetais, eu tenho mais de uma espécie de peixes, e eu tenho ar, água, luz, temperatura. Então, ecossistema, gente, basta ter um espaço onde existe tanto os fatores ambientais quanto os fatores bióticos, quando ali existem espécies diferentes. Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Sim? Sim. Ok, então E as vamos... plantas, elas não entram nisso. Entra, porque ela é um ser vivo. Ela entra em fatores bióticos. Ah, tá, mas ela não entra tipo, se você perguntar na prova, dê exemplos do que faz parte do ecossistema, plantas não vai valer. Não, se eu perguntar para você, dê exemplo do que faz parte do ecossistema, tudo que tem vida e tudo que não tem vida faz parte. Isso daqui é um ecossistema. Se você citar plantas, você tem razão, ela faz parte do ecossistema, mas nos fatores bióticos. Ah, Agora, se eu tá. perguntar para você assim, me cite, por favor, os fatores abióticos, se citar planta, tá errado. Você pode Certo? colocar água, ar, luz, temperatura, pressão, Isso, salinidade e rochas. isso mesmo. Entendi. Agora, pessoal, vou apagar aqui. Agora, nós vamos para um conjunto de ecossistemas, encerrando. O conjunto de ecossistema, pessoal, é a nossa biosfera, que significa esfera da vida, é o nosso planeta. O nosso planeta é um conjunto de todos os ecossistemas existentes. Então, nós começamos, olha só, nós começamos com o nível de organização de um simples átomo, e olha onde nós paramos. Paramos no nosso planeta Terra, onde estão todos os agrupamentos de ecossistemas presentes nele, certo? Então, qual que é o exemplo da biosfera? É o nosso planeta, é o planeta Terra, planeta habitável. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Bom, encerramos aqui os níveis de organização dos seres vivos. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos ecossistemas existentes. Nós estamos, para quem quiser se localizar, nós estamos na página 177, tá? Então, olha lá, pessoal. Existem, olha a relação. A Pro comentou com vocês na aula passada
que os seres vivos, eles se relacionam de forma harmônica e de forma desarmônica, né? Então, olha lá, o sapo se alimentando, um predatismo. Na verdade, é uma relação necessária, porém é uma relação desarmônica, porque um se alimenta do outro. Aqui não. Aqui os recifes de corais, eles vivem agrupados numa relação harmônica, chamada de colônia, onde cada um executa uma função para eles poderem viver agrupados. Então, é uma relação harmônica. Eles dividem funções, né? Aproveitando até o termo em que a Heloísa pegou, do termo geográfico, quando nós falamos assim, ó, nós vivemos numa sociedade. Por que sociedade? Ele está dentro do termo biológico. Sabe o que é sociedade? É viver numa relação harmônica, cada um executando a sua função. Então, o prefeito executa a função dele, o governador executa a função dele, o presidente executa a função dele, o professor executa a função dele, os alunos executam a função deles. Então, nós vivemos uma sociedade harmônica, deveria ser sempre. Nós vivemos uma relação harmônica, onde cada um possui seu papel, onde cada um executa a sua função. É isso que acontece aqui, ó, quando eles vivem em colônia ou quando eles vivem em sociedade. E executando relações harmônicas. Então, vocês podem grifar esse trecho, ó. A área da ciência que estuda os seres vivos e as suas relações é chamado de ecologia. Então, ecologia, gente, logia significa estudo. Eco significa casa. É o estudo da casa. Onde é a casa? O planeta, a casa do ser vivo. Então, é a relação que acontece entre os seres vivos e os fatores ambientais, certo? Dentro do ecossistema, pessoal, nós temos os ecossistemas terrestres e nós temos os ecossistemas aquáticos. Ah, mas isso é fácil, lógico, gente, nós já vimos desde o início que os ecossistemas terrestres é onde nós vivemos, a parte imersa do planeta, né? A parte que não está mergulhada na água, é a litosfera, a crosta terrestre, onde nós recebemos a luz solar, onde acontecem os fenômenos, onde estão as planícies, planaltos e tudo que nós já vimos, as chapadas. Então, essa é a parte, gente, do ecossistema terrestre. E o ecossistema aquático, toda parte que tem água do planeta, toda parte que fica submersa. Aqui nós podemos falar da região dulcícola, que é a água doce do planeta, salobra, que é onde tem água salgada, os lençóis freáticos, que ficam lá, né, preso ali no subsolo, os aquíferos, né? Então, na verdade, nós temos tanto a parte dos ecossistemas terrestres quanto a dos ecossistemas aquáticos, certo? Tudo bem até aqui? Grifem, gente. É interessante que vocês grifem essa parte que a Pro colocou. Tudo que você colocou de verde eu grifei. Ótimo, muito bem. Caio, pode falar. Qual que é o nome mesmo da sociedade que faz funções diferentes? Eu não entendi, fala de novo. O nome dos seres vivos que vivem em sociedade, cada um fazendo uma função diferente. Ele quer saber... Sociedade. Ele quer saber... Sociedade. Não sei como perguntar. Eu acho que ele quer, tipo, saber... Não tem os seres aquáticos? Não, acho que não é isso não, já entendi. Eles têm um nome, daí, tipo, sei lá. Não, você está querendo saber dos seres que vivem de forma harmônica e desarmônica, cara? Isso. Quando eu falo harmônica, nós vivemos uma sociedade onde todos se respeitam, onde todos não realizam atividades que possam prejudicar o outro. Isso é chamado de relação harmônica. A partir do momento que um prejudica o outro, mata, é desarmônica. O correto seria vivermos em sociedade, um respeitando o outro de forma harmônica, certo? Tudo bem, Caio? Ok. Baixa a mãozinha, por favor. Pessoal, podemos seguir? Então, agora, nós vamos entrar em biomas. Gente, quando eu falo de biomas, eu estou falando de ecossistema. Ô, Pro, mas então por que não fala ecossistema? Porque quando nós usarmos o termo bioma, nós estamos estudando a parte física, a estrutura do solo, a característica peculiar, a característica particular que aquele ecossistema tem. Então, por exemplo, a Amazônia é um ecossistema.
Só que agora eu vou estudar detalhes da Amazônia. Eu vou estudar que tipo de temperatura ela, como acontecem as chuvas, quais são as características da fauna e da flora. Então, a partir do momento que eu estudo o ecossistema com característica específica, eu estou falando de bioma. Certo? Então, vocês podem grifar o que é o bioma. É um conjunto de ecossistemas com características próprias. Eu não posso dizer a vocês, por exemplo, que a Caatinga é um bioma como a floresta amazônica. Ele tem uma característica. A Amazônia tem outra, o Pantanal tem outra, a tundra tem outra, a taiga tem outra. Então, é isso. São as características específicas que cada ecossistema possui. Presta atenção. Vocês vão ver também este conteúdo em geografia. A diferença é que a prova vai focar em características biológicas da fauna, da flora, da temperatura. E o professor de geografia vai focar em relevo, em característica do solo, em outro aspecto. Certo, gente? Que a prova não vai entrar. Se é chapada, se é planalto, se é planície, se é depressão, nesse sentido. Um complementa o outro, né, Pro? Isso, um complementa o outro, isso mesmo. Então, eu não vou entrar nessa parte, vou entrar na parte biológica. Tudo bem, gente? Deixa eu só fazer um comentário. Antes de vocês, eu vou dar só uma saidinha, porque antes de vocês começarem a colocar a chamada, eu já prefiro deixar a lição. Porque depois, ó, vocês já começaram a colocar. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, a lição. Vai ser os exercícios da página 172. Anotem, por favor, são os exercícios da página 172. Certo? Aí, pelo menos... Por enquanto não teve chamada ainda não, ainda falta muito tempo, confundi. professora. Porque quando tem a chamada, às vezes fica minha lição junto lá, misturado, tá? Então, nós já vimos aí a página da lição. Bom, pessoal, então vamos começar com o bioma. Esse bioma aqui, tundra, onde está localizado e que bioma é esse? Gente, a tundra ela está localizada no Círculo Polar Ártico, olha lá, pega o norte dos Estados Unidos, não precisa decorar, é só para vocês entenderem, tá? E se localizarem. Então, olha lá, gente, ela está no Canadá, na Groenlândia. Então, ela está localizada num lugar mais frio. Tanto que a tundra é muito fria. É o bioma mais gelado que nós temos. Lógico, ele está localizado no extremo, no Círculo Polar Ártico, né? Então, a característica principal da tundra é o seguinte, temperaturas baixíssimas. No período assim, de verão na tundra, começa a ter uma temperatura um pouco mais elevada, mas não é o bastante nem para descongelar o solo. O solo da tundra é totalmente congelado. Mas tem vegetação e solo assim, as vegetações mais resistentes, que geralmente são as gramíneas, aquelas que nascem rasteiras, e os musgos, que precisam de lugares úmidos para sobreviver. Não tem, dificilmente você vai encontrar na tundra árvores frondosas, árvores com troncos, dificilmente. Porque a tundra, por ter essa temperatura tão baixa, somente as plantas pioneiras, a vegetação mais resistente, que geralmente são os musgos, e as herbáceas, que são as gramíneas. Só para vocês terem uma base, gente, que quando tem sol, ele começa a descongelar o solo, mas nem consegue terminar, de tão fraca a incidência solar sobre a tundra. Então, como vocês viram, essa é a característica da flora. Porém, nesse período de verão, o que acontece? As plantas liberam as suas sementes, nesse solo menos congelado, liberam as suas sementes e logo elas morrem, por causa dessa temperatura. Bom, num lugar desse, dificilmente tem predador. Algumas aves, geralmente aves mais resistentes a algumas temperaturas, elas gostam de migrar para este lugar para elas se reproduzirem, porque não tem muito predador, então elas se sentem mais protegidas. Então migram-se algumas aves para a reprodução e depois elas vão embora. Então assim, dificilmente tem biodiversidade, muitos animais. Olha o animal comum na tundra, a rena, que a gente assiste no filme do Papai Noel, que resiste a temperaturas altíssimas, baixíssimas, né? Estou confundindo hoje. Olha lá, ó, quais são os animais? Lobos. Não são os lobos do nosso bioma, viu? Lobos com tecido adiposo bem mais... Não, seria um lobo-guará.
É denso. Sabe aquele cão husky siberiano? É cão, só para vocês entenderem. Sim. É mais daquela família lá, Ai, dos muito lobos que lindo tem aquele maior. cachorro. Isso, que tem mais tecido adiposo. Então, É lá, que eles têm que ter mais pelo, né? Porque imagina você ficar num lugar de menos e nem é mais áreas. pelo. Sabe o que Baixa é? É mais temperatura. gordura, mais tecido adiposo para eles conseguirem resistir a essa temperatura. Então, olha lá quem são eles: lobos, roedores, raposas e renas. Estes animais são encontrados na tundra, certo? Pronto, então o que eu tenho que saber da tundra, que é o bioma mais gelado que tem? Que ele está no Círculo Polar Ártico, que a vegetação, por ser tão gelado, o solo é congelado e a vegetação não cresce muito, elas são gramíneas, certo? E quase não tem animais lá, só tem assim quem resiste: lobo, alguns roedores, renas, que faz parte lá do filme do Papai Noel, né? Que ela vem lá da neve. Então, é essa característica da tundra. Quando nós falamos de taiga, muda-se um pouquinho. Dê uma olhada na flora da taiga. Você já observa bem mais vegetações que a tundra. Olha a tundra. E olha a taiga. Você já observa algumas características diferentes. A taiga, ela está, você pode grifar aqui, que ela é conhecida como floresta de conífera. A Pro já vai explicar por quê. E ela está no sul da tundra. Então, a tundra, imagina que a tundra e a taiga está no sul da tundra. E a temperatura, apesar de não ser ainda uma temperatura agradável, é mais amena que a taiga, que a tundra. É bem mais amena a sua temperatura. Bom, por que ela é chamada de floresta de coníferas? Porque as plantas presentes lá, a floresta, elas terminam tudo assim, ó, formato de cone, que são os pinheiros, as sequoias. Elas têm aquele formato do nosso pinheirinho de Natal. Então, essa característica dá esse nome de floresta de coníferas. Observe, todos têm essa pontinha lá no final. E estes vegetais, eles resistem, gente, eles resistem a temperaturas baixas, certo? Então, as estações do ano já são mais marcadas, já são mais quentes e os verões já são mais longos. Né? Então, essa daqui já muda, ó. As estações do ano já são mais amenas e os períodos quentes já são mais longos que na tundra. Na tundra não dá tempo nem de descongelar o solo, certo, gente? E aqui, ó, já tem vegetações que já crescem, não são gramíneas. A sequoia, por exemplo, ela atinge 2, 3 metros de altura. Então, por mais que sejam coníferas, apenas coníferas, não tem muita variedade, diversidade de flora, ela tem essa característica de já crescer, já conseguem resistir a essa temperatura. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, a fauna não muda muito. Ainda tem muito lobo, tem muitos roedores. Esses lobos, martas, são todos muito característicos dos alces, dos veados, que resistem ainda a esse local aqui, tá bom? Onde nós encontramos. Pode ver que não encontra todo tipo de animal nesse lugar tão frio, certo? Tudo bem? Até aqui? Alguma pergunta até aqui de bioma? Eu tenho, prof. Pode falar. É mais tipo, pelo que a gente está estudando mesmo. A gente vai ter que decorar algumas características específicas de cada bioma que a gente vai ver? Sim, sim. Por exemplo, eu quero assim, Isa, ó, tundra, muito gelado, o solo nem descongela. É o lugar mais gelado porque ele está lá nos polos. Ah, taiga, menos gelado. Ele está no sul, mas ele é menos gelado, mas ainda é gelado. Então, mas assim, é floresta de conífera. Você não precisa decorar a temperatura, não precisa decorar a localização, é mais a característica da fauna e da flora. Então, a gente pode, tipo, ir escrevendo no caderno características específicas, assim? Pode, Isa, pode sim, tá bom? Ana Lídia, pode falar. Eu queria saber se na tundra tem alguns pássaros, se eles conseguem sobreviver, porque lá, por ser meio gelado, não deve e vivem lá, não. Falam que os pássaros que vão para a tundra, eles são migratórios. Eles passam por lá, mas eles vão embora. Eles não conseguem viver lá. Não. Tá bom? Ok? Pessoal, floresta temperada. Olha só, floresta temperada, a temperatura já começa a melhorar. Onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó, na América do Norte, na Europa.
tá? Rússia, China, Japão. Bom, vocês sabem que lá neva. Em alguns pontos, algumas regiões, neva. Só que qual é a característica principal da floresta temperada, pessoal? As estações do ano são bem marcadas. Quando é primavera, temperatura mais amena, flores. Quando é verão, quente mesmo, quente. Vocês já devem ter visto que em alguns pontos da Europa até fogo pega de tão quente e seco, né? Então é quente no verão. No outono, pessoal, as folhas caem. As folhas caem no outono. Aqui nem tanto, onde a gente vive nos trópicos não cai. Lá, floresta temperada, as árvores ficam sem folhagem, já vou explicar por quê. E mantém-se no inverno, nascendo as folhas apenas na primavera. Então lá, gente, em floresta temperada, no bioma, é marcadinho as estações do ano. Ah, Pro, dá pra você lembrar sobre a questão do outono, é só você lembrar aquela música lá, da Sandy Júnior. Ah, que as folhas caem. É verdade. Ó, então vamos lá, pessoal. Deixa eu só terminar a floresta temperada. Então as estações são bem marcantes, bem marcadas. Agora o que eu quero que vocês entendam? Por que as folhas caem? As folhas caem porque nessa época de outono e inverno não é o foco a chuva. E aí, as folhas caem para eles não perderem água para o ambiente, porque é a folha que faz a transpiração. Então, não se perde água, então as folhas caem para uma sobrevivência do vegetal. Parece até que eles estão mortos, mas eles não estão. Eles estão apenas sem folhagem. E uma característica também da floresta temperada é que, eu não sei se vocês já viram, mas ela não tem aquela folhagem verde como a nossa, aquela característica bonita, parecendo as folhas vivas, não. As cores são pardas, tem aquela cor acobreada, né? É uma característica, o verde parece mato seco, não é aquela vegetação sempre viva, lógico, não estou falando aquelas cores exuberantes como da nossa floresta. As florestas temperadas, elas possuem cores mais apagadas, é uma característica. O que é importante vocês grifarem, gente? Os verões são quentes e chuvosos e os invernos chegam a ter até precipitação de neve. Então, foi isso que a Pro falou, as estações são bem marcadas, certo? Bom, deixa eu só terminar, só um minutinho. Então, olha lá, quanto à fauna, também, gente, roedores, lobos, já tem ursos, tá? Já tem alguns veados, mas olha lá, roedores, lobos. Pô, vocês repararam que esses roedores, esses lobos, renas, eles gostam, a adaptação deles, lugares frios. Você não está vendo aqui animais muito comuns aqui, né? Então, os lobos são lobos diferentes, tem esquilo, tem roedores, estes animais já vivem na floresta temperada. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Conseguimos chegar em floresta temperada. Ô, Analide, só um minutinho, a Analide está com a mãozinha levantada. Pode falar, Analide. Eu já tinha perguntado. Ah, já, Caio, pode falar. Queria saber se é importante saber por que as folhas na floresta temperada caem. Ah, é importante, Caio, você entender que é por causa de controle para não perder água para o ambiente. É importante. Ok? Isa, pode falar. Prof, tem muito o porquê das folhas, né, da floresta temperada, com essa cor mais marrom, amarronzada, né, essa cor mais parda. Por quê? Isso. Então, é uma característica do bioma, não tem o porquê. Quando eu falei para vocês que nós vamos estudar bioma, eu já deixei claro o seguinte, são características particulares dele. É a mesma coisa de eu perguntar assim, ó, por que seu cabelo é preto? Não sei. Também não é genético. Por que o bioma é característica do bioma? E a característica da floresta temperada é ter esse tipo de folhagem. Mas eles não têm clorofila? Tem clorofila. É uma característica do bioma. Ok? Tudo bem, gente? A mãozinha está levantada, mas já tirei a dúvida do Caio e da Ana Lídia? Sim? Já. Mas só para ter certeza, as folhas caem para controlar a quantidade de água, certo? Isso mesmo. Pessoal, beijinho, gente. Beijo, até a Pro, próxima tchau. aula. Tchau, tchau. Tchau, Fran. Tchau, gente.